E também vídeos da repórter e influenciadora Anani, que estava no campo ontem registrando a comemoração dos jogadores. Em certo momento o Bernabé se aproxima, tira o fone de ouvido dela e diz: fala agora, fala agora. No YouTube de GZH, inclusive, alguém registrou o momento que isso acontece. Ela se manifestou nas redes sociais: Bernabé, tu não vai estragar minha felicidade, mas se eu falei foi porque tu é um dos responsáveis pelo momento ruim. Ela postou depois isso, né? E argumenta que ela é uma profissional que não dá o direito dele mexer no equipamento dela. E diz que o D'Alessandro, o diretor executivo e o vice-jurídico procuraram ela, a Nani, para pedir desculpas. Disseram que o Bernabé vai receber uma advertência interna. Muito bem. O que pegou fogo ontem mesmo foi o final do Campeonato Brasileiro, né, Marcelo? Sim, não teve, sem dúvida. Eu acho que depois das 4 da tarde até as 6 da tarde, eu duvido que alguém tenha desligado de rádio, aplicativo, TV, tudo acompanhando, porque tudo ia mudando, né, na parte de baixo da tabela, e terminou com o Internacional conseguindo o quase impossível, né, que foi se salvar. Muito claro, por méritos dele, que venceu o Bragantino, mas muito por causa dos adversários, que precisava disso, né, Marcelo? Ah, sim, precisava, né? Porque não bastava vencer o seu jogo, dependia da combinação com mais 2 entre 3 resultados, pelo menos. E esses 2 resultados a favor aconteceram, né? A surpreendente derrota de virada do Ceará para os reservas do time reserva do Palmeiras, lá em Fortaleza, e a derrota do Fortaleza por 4-2 para o Botafogo no Rio de Janeiro. Fortaleza que fez uma campanha de recuperação espetacular, estava muito atrás e aí ganhou uma série de jogos. Foram 8 seguidos, né? Invicto a várias rodadas, mas aí ontem não resistiu e perdeu por Botafogo. E curioso, né, Thiago, os 2 jogos, derrotas de virada do time cearense. Eu ia dizer porque o pessoal ficava no aplicativo, no rádio, na TV, porque tudo mudava, em certo momento estavam ganhando. Fortaleza, Ceará, Santos... O Vitória ainda não, mas estava empatando. O Vitória só veio fazer gol depois que esses resultados paralelos já começavam a beneficiar o Internacional. E o Ceará, se eu não me engano, foi a primeira vez que entrou na zona do rebaixamento. Sim. Até ontem o Ceará não havia ingressado na zona do rebaixamento. Foi entrar justamente na rodada onde não tem chances de recuperação. E a gente até fez o alerta, porque a tabela final do Ceará, depois da derrota do Inter, e aquele jogo em que o Inter ganhou do Ceará, foi o primordial, né, Marcelo? Sim, foi aquele o jogo que acabou, né, no frigir dos ovos, sendo o jogo decisivo para a permanência do Inter. E aí o Ceará veio numa sequência em que pegou os 4 primeiros, não conseguiu ganhar de nenhum, e aí, né, entrou uma vez só na zona do rebaixamento, na única rodada que não podia, né? E a curiosidade também, né, que o Ceará perde de uma vez só seus 2 representantes, né? Ah, sim, o estado do Ceará perde os 2. Uhum. Porque o Ceará já tinha caído, tinha voltado recentemente, mas o Fortaleza já há bastante tempo se destacava como uma força emergente até no futebol brasileiro pelos bons resultados obtidos. Só que nesse ano começou mal o Campeonato Brasileiro, quando mudou de técnico, conseguiu essa reação que foi bonita, muito boa, mas insuficiente para livrá-lo do rebaixamento. E tem uma outra curiosidade que envolve os resultados do Campeonato Brasileiro. O Internacional levou uma goleada de 5-1 para o Vasco da Gama, né? Foi o resultado que salvou o Vasco, Thiago, porque dos últimos 8 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco teve 7 derrotas e só ganhou a partida do Inter. Então aquele jogo garantiu o Vasco da Gama, para ver como o Internacional estava mal mesmo, né? O Vasco, dos últimos 8 jogos do Brasileirão, perdeu 7. Ontem levou goleada de 5-0 do Atlético Mineiro, mas nesse meio tempo aí conseguiu ganhar de um Internacional atrapalhado, de um Internacional hesitante, que agora tá tudo bem, mas que foi um susto, foi, né? Tá todo mundo borrado aí, dá, né? E não foi nem o saldo do VAR que salvou o Vasco, né? Foi a vitória em si, né, Marcelo? Sim. Foram os 3 pontos, porque se tivesse com as 9 derrotas, teria caído. Sim, que o Vasco com a vitória contra o Internacional chegou a 45 pontos e esses 45 pontos acabaram sendo suficientes, né, para evitar o rebaixamento. Ontem até ele botou reservas, né, porque tem agora a semifinal da Copa do Brasil no meio da semana. É verdade, ontem teve esse atenuante aí do ponto de vista da preocupação com o que vem por aí. Assim como o Cruzeiro também, que levou 3 do Santos, ontem jogou com o time reserva. O Fluminense não pôde fazer o mesmo porque tinha uma vaga em disputa ainda no Campeonato Brasileiro e conseguiu essa vaga para Libertadores, vaga direta, né? Isso. Contra o Bahia, ganhou de 2-0. E
não sei se o Corinthians contra o Juventude jogou com as reservas. Sinceramente, eu não prestei atenção no time do Corinthians, né? Que é o quarto participante aí das semifinais da Copa do Brasil, né? E o Grêmio fez 4-0 no Sport, garantiu a vaga na Sul-Americana, né, Marcelo? Vale sempre dar aquela... Porque a gente tem que equilibrar, né? Mas é que o fato foi o salvamento do Internacional. Tiago, nem os gremistas estavam ontem acompanhando com atenção o jogo do Grêmio. A maioria estava de olho no Beira-Rio mesmo. Era o fato... Foi o fato jornalístico do domingo. Por isso, inclusive, a gente abre o programa falando mais sobre futebol agora. Deixa eu convocar o nosso especialista, o nosso renomado Cleo Kuhn. Bom dia. Opa, bom dia, Macedo. Bom dia, Thiago. Bom dia também aos ouvintes. Tá tudo certo? Tudo tranquilo com o amigo? Tudo, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo beleza. O pessoal já tem aí, fica atento que daqui a um pouco vai aparecer um monte aí pro Thiago de chuva que acontece entre a fronteira oeste e a campanha, praticamente toda a fronteira com a Argentina, já desde o período da madrugada, por volta das 3 ali, a gente já tem essa chuva que domina a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e vai em direção ao centro e em direção à campanha, Marcelo. E chega a instabilidade, chega aqui a região metropolitana mais ou menos em que parte do dia? Eu tenho a impressão que a partir das 18, 19 horas tem que colocar as barbas de molho, porque a partir daí qualquer hora é hora para começar a chuva. Então até o finalzinho da tarde vai tranquilo, embora um calor e um abafamento muito grande. Muitas nuvens ainda agora pela manhã, um céu fechado à tarde, mas pelo jeito a chuva demora um pouquinho a chegar aqui na região. E à noite a gente vai ter tempo instável com chuva e trovoadas aqui na região. Bom, e aí, Cléo, essa chegada aí de uma instabilidade com calorão pode resultar mesmo em temporais mais assustadores? Olha, mas tem bastante vento, tem bastante trovoadas. O volume de chuva colocado na maior parte dos simuladores é bem inferior a outros sistemas que já passaram por aqui e trouxeram chuva forte. O vento, talvez, porque isso é um sistema, é uma baixa térmica, ou seja, a baixa pressão existe por causa do calor. Porque vamos ficar, pressão o que é? É peso. Então, como essa massa de ar ficou muito quente durante 2 e ainda hoje 3 dias, ela fica muito leve. Daí, baixo peso, baixa pressão. Daí é que vem a expressão que os americanos usam como ciclone. E aí então se vai rebuscar esse termo americano para colocar aqui no Rio Grande do Sul para assustar as pessoas que não sabem que ciclone quer dizer isso. Daqui a um pouco a gente vai dar a temperatura, como eu digo, em grau Fahrenheit, e 30 graus Celsius vai ser uma quantidade grande de graus Fahrenheit, e o pessoal vai usar isso para assustar.